Graças, doutor Artemio. Es mi amigo, entonces habla mais do que tem que hablar de nós outros, né? Bom, eu vou tentar falar despacito em português, que há mais pessoas que falam português que espanhol. Então, eu creio que se hablo despacito, vocês lo podem compreender, não? Muito bem. Quando falamos de retroperitônio, eu gosto muito de começar com a anatomia, porque nós sabemos que há algumas pessoas que não conhecem a anatomia do retroperitônio, e essa anatomia é fundamental. Quando nós conhecemos a anatomia, fica mais fácil que a gente consiga identificar as patologias. E eu sempre digo, esse livro é a Bíblia que todo mundo que faz imagem em abdômen deveria lê-lo. Eu, quando saí do Brasil, eu não conhecia esse livro, e quando cheguei em Madrid, todo mundo utilizava, e em Nova York também. Ele está parado na 6ª edição, mas é um livro fantástico para se entender a anatomia do retroperitônio. E apenas um detalhe, a primeira edição desse livro foi feita antes da tomografia computadorizada. Ele congelou cadáveres e realizou cortes transversais, os mesmos cortes da tomo. Então, vocês verem a maravilha que ele conseguiu realizar, né? Então, nós temos no retroperitônio 3 espaços, né? O pararenal anterior, o espaço perirenal e o espaço pararenal posterior, que ele fica aqui atrás. Então, aqui nós temos o corte transversal, e se pode ver no corte longitudinal que, inclusive, na parte mais inferior da cavidade abdominal, esses planos praticamente eles terminam, esses 3 espaços terminam praticamente se unindo, terminam realizando um espaço único. Então vamos começar falando do pararenal anterior. Ele é delimitado anteriormente pela fáscia renal anterior ou fáscia digerota, e ele é delimitado posteriormente, ele é delimitado anteriormente pelo peritônio parietal posterior, e ele é delimitado posteriormente pela fáscia renal anterior ou fáscia digerota, e lateralmente pela fáscia lateroconal. A fáscia lateroconal, ela é feita da junção da fáscia renal anterior ou fáscia digerota com a fáscia renal posterior, fáscia de Zucker-Kendall, que é seu nome. Então aqui nós vamos ter a fáscia lateroconal, que vai ser exatamente o divisor, o marco anatômico lateral do espaço pararenal anterior. E o que é que nós temos de estruturas neste espaço? Vamos ter o colo ascendente, vamos ter o colo descendente, a 2ª porção do duodeno, a 4ª porção do duodeno, e vamos ter o pâncreas. Então, se nós conhecemos o que está nesse espaço, fica muito fácil nós identificarmos. Então, por exemplo, aqui nós temos um paciente com a pancreatite aguda, o aspecto é típico, e eu tenho um líquido que está anterior ao pâncreas. E esse líquido ele vai estar localizado onde? Ele já não vai mais estar localizado na cavidade retroperitoneal, ele vai estar localizado na cavidade peritoneal. Ele está situado na transcavidade dos epíploros ou retocavidade dos epíploros ou saco menor. Este é o local mais comum de afetação extrapancreática de pancreatite aguda. Então, nós conseguimos, com a ultrassonografia, fazer esse diagnóstico da complicação da pancreatite aguda, falando aonde esse líquido está localizado aqui. Então, os senhores vejam mais quantidade de líquido na retrocavidade dos epíploros, que ela vai estar situada onde? Posterior ao estômago e anterior ao peritônio parietal posterior. E aqui nós temos, no segundo local mais frequente da complicação extrapancreática da pancreatite aguda, que é no espaço pararenal anterior, seja o direito, seja o esquerdo. Então fica muito fácil para nós conseguirmos identificar. Esse
diapositivo eu acho ele muito interessante para nós falarmos a respeito do ligamento lateroconal. Os senhores sabem que às vezes nós podemos ter um pseudocisto que se forma na parede abdominal anterior. E como é que esse pseudocisto se forma? O suco pancreático sai daqui até chegar aqui. É muito difícil para o suco pancreático fazer isso, mas tem uma outra via que é muito fácil dele fazer. Ou seja, vocês sabem que o suco pancreático ele é muito nocivo, ele sai digerindo tudo que ele encontra. Sobretudo aqui ele vai encontrar o quê? Gordura. Então ele sai dissecando essa gordura, ele rompe o ligamento lateroconal, cai aqui, que é a linha adiposa pré-peritoneal, que é exatamente aquilo que a gente identifica no raio-x simples de abdômen, quando nós vamos olhando o raio-x de fora para dentro, a primeira coisa que nós vamos ver são duas linhas radiolucentes em cada lado, que é exatamente a linha adiposa pré-peritoneal, que às vezes ela pode se borrar quando nós temos lesões inflamatórias na cavidade peritoneal. Então, na hora que o líquido pancreático ele cai aqui, ela vai digerindo e chega tranquilamente na parede abdominal anterior, se insista e forma um pseudocisto. Então, esta é a maneira de como é formado um pseudocisto na parede abdominal anterior. Então, aqui um pâncreas que tem um tumor, que é a patologia assim, muito frequente, são as patologias do pâncreas no espaço pararrenal anterior, que é a mesma coisa, uma neoplasia mais extensa, né? E ela pode ser também na cabeça, que com frequência vai causar uma dilatação, uma icterícia, pode causar metástase, e aqui um grande tumor localizado na cauda do pâncreas. Um outro tumor da cauda do pâncreas, inclusive com calcificação. Então, isto são exemplos de patologias no espaço pararrenal anterior. Aqui é um caso mais raro, eu tenho 2 casos desses, que são tumores difusos de pâncreas, e aí realmente quem vai fazer o quadro clínico, é o quadro clínico que vai nos fazer o diagnóstico diferencial entre um processo inflamatório e uma doença neoplásica, tá? Este é outro caso que nós temos também de tumor difuso de pâncreas. Observe como o pâncreas ele torna-se hipoecoico e tem um espessamento assimétrico. E aqui, inclusive, com um pouco de redução no restante do corpo e da cauda. Também nós podemos ter o quê? A infiltração do espaço pararrenal anterior com tumores pancreáticos. Isso, logicamente, é muito melhor avaliado pela tomografia. E, inclusive, é uma das armas que se usa para ver se o tumor de pâncreas ele é operável ou não, é se tem uma infiltração. E, às vezes, é possível nós identificarmos essa infiltração com a ultrassonografia. Então, aqui os senhores observem que eu tenho uma infiltração, eu tenho uma perda da anatomia normal desse espaço, porque eu tenho uma infiltração por um neo de pâncreas. Aqui a gente pode ver também muito melhor essa infiltração com um deslocamento da veia mesentérica superior. Tá? Seguimos mais um pouquinho. Aqui o mesmo, aqui mostrando no corte longitudinal, onde eu tenho o tronco cilíaco e a artéria mesentérica superior, mostrando a infiltração por esse tumor de pâncreas. Aí um pouquinho mais abaixo da cabeça nós temos o processo uncinado, onde também pode ser sítio de tumor, de patologia do espaço pararrenal anterior. E aqui com outro tumor de pâncreas, aqui já um cistoadenocarcinoma pancreático, né, que eles crescia infiltrava, e a tomografia mostrando a mesma imagem. Então, uma outra patologia do espaço, aqui um tumor de Franz, uma neoplasia epitelial sólida cística do pâncreas. E aqui vocês observem que no tronco cilíaco eu tenho uma amputação da artéria esplênica por um tumor de cauda de pâncreas. Então, isso vai decretar que esse tumor ele é inoperável, porque nós não temos como, o cirurgião não vai ter como retirar esse tumor pelo comprometimento da artéria esplênica. Então, às vezes, com ultrassom, a gente pode detectar, apesar da tomografia ser o padrão ouro para esse diagnóstico. Toda lesão cística de pâncreas, como usualmente nós sempre pensamos em pseudocisto, é a primeira coisa que nos vem à cabeça, mas é importante sempre colocar o Doppler colorido. Esse paciente chegou para mim para um controle de pseudocisto.
Então eu joguei o Doppler colorido como eu rotineiramente faço, e isso não era um pseudocisto, era um aneurisma de artéria esplênica. E é indistinguível de pseudocisto de pâncreas. E se a gente jogar o Doppler colorido, não leva 10 segundos para a gente fazer esse diagnóstico, porque o fluxo é muito intenso. A gente pega esse fluxo, como é um fluxo de alta velocidade, nós pegamos esse fluxo com extrema facilidade, né? E aqui, linfonodos também é uma patologia que nós podemos encontrar, sejam metastáticos, sejam linfoma, leucemia, etc., né? Aqui outro caso com linfonodos retroperitoneais, também nesse mesmo espaço, que é muito diferente. Observem aqui a quantidade de linfonodos que nós temos, que é muito diferente do tumor de pâncreas que nós vimos, né? Aqui é um bloco de linfonodos no espaço pararrenal. Isso usualmente ou é linfoma ou metástase. E linfoma usualmente é linfoma não Hodgkin, né? Que são os linfomas usualmente mais agressivos que os linfomas de Hodgkin. E às vezes eles podem causar, inclusive, um deslocamento da veia cava inferior e levando a um pinçamento ureteral com uma hidronefrose, tá? Também nós podemos ver os tumores de cólon e nós vamos ver o quê? Aquela imagem que é a imagem de pseudorrim. Isso está descrito amplamente na literatura, que é o processo inflamatório ou neoplásico de víscera oca. Isso daqui poderia ser muito bem uma diverticulite. Diagnóstico diferencial clínica do paciente. Um paciente com a diverticulite aguda, como seria aqui o caso, é totalmente diferente de um paciente com a neoplasia de cólon. Então, o quadro clínico é que não vai fazer esse diagnóstico diferencial. E aqui o senhor veja um clister opaco, desse caso, que a imagem é bastante similar como está a luz e o espessamento parietal, como nós temos aqui exatamente a mesma imagem identificada pela ultrassonografia. Esse paciente tinha um linfoma bem interessante, era gástrico e duodenal. Então, quando eu comecei a fazer o ultrassom, me chamou a atenção que ele tinha um espessamento assimétrico da parede gástrica e ele tinha uma dilatação, os senhores observam aqui, do hepatocolédoco, que chegava até próximo ao duodeno. Então, quando nós fui evoluindo, observe um espessamento assimétrico da parede da segunda porção do duodeno, ele tinha essa imagem aqui. Eu, inclusive, inicialmente cheguei até a pensar que era um sarcoma de Kaposi, que esse paciente, ele provavelmente, ele deveria ser HIV positivo. Ele tinha assim, algumas ferramentas que nos levavam a crer, algumas ferramentas que me levavam a crer que ele pudesse ter um HIV positivo, e eu cheguei até a pensar na possibilidade de sarcoma de Kaposi, e foi feita uma endoscopia com biópsia, e isso era um linfoma. E esse paciente, eu sei que ele veio a falecer algum tempo depois. Observe, inclusive, a parede gástrica. Isso aqui a gente já está saindo um pouquinho do reto peritônio, mas o espessamento a nível mais ou menos do antro gástrico, causando essa dilatação. Também alguns sarcomas intestinais vão estar localizados nesta topografia. A imagem é totalmente inespecífica, esses dois casos de sarcoma, mas observe que é muito diferente do adenocarcinoma. E agora em relação ao espaço perirenal. Ele é delimitado anteriormente pela fáscia renal anterior, ou fáscia de Gerota, e posteriormente pela fáscia renal posterior, ou a fáscia de Zucker-Kendall, tá? Então, o que é que nós vamos ter nesse espaço no perirenal? Os rins, as adrenais, a aorta e a veia cava inferior. Então, são essas as patologias do espaço perirenal. Então, aqui eu tenho esse caso, que minha filha, quando fazia residência aqui em São Paulo, me mandou. Observe aqui essa massa cística. Na ultrassonografia, a gente vê realmente que era numa topografia perirenal, pelo ultrassom é inespecífico, e aqui a gente tem a imagem, aqui está novamente a imagem, aqui pela ressonância, a imagem muito bem clara, e correspondia a um linfangioma cístico. É um caso muito interessante que com a ultrassonografia é difícil a gente conseguir afirmar do que é que se trata. Poderia ser até um pseudocisto, dentro de um quadro clínico, um pseudocisto já maduro, com a parede totalmente lisa, que seria uma imagem exatamente similar, né? O tumor renal também
é uma outra patologia que nós vamos encontrar no espaço perirenal. Esse aqui é um tumor renal muito extenso, esse é de um colega nosso. Ele é um gastroenterologista. E o cirurgião, o urologista, inclusive, me falou que quando abriu, podia abrir e fechar, que não ia fazer nenhuma diferença. Mas ele abriu, conseguiu tirar tudo, inclusive a cava dele tinha comprometimento. Foi um tumor extenso. Ele é muito amigo meu. Para mim foi muito difícil fazer esse exame, porque eu não conseguia acreditar que era um tumor, mas um negócio enorme, inclusive com comprometimento de cava, tinha tumor de cava. Mas graças a Deus ele foi feita a cirurgia, foi uma cirurgia muito extensa. Ele entrou em insuficiência renal aguda, fez hemodiálise. Eu sei que ele conseguiu sair desse negócio e graças a Deus está bem. Está tão bem que o ano passado revascularizou e saiu bem também. E eu encontrei com ele a semana passada em uma delicatessen e a gente estava comentando. Ele disse: a gente tem que viver mais, porque um outro colega nosso de 75 anos faleceu a semana passada. E esse caso realmente foi um dos tumores renais maiores que eu já vi, um tumor realmente... E para mim, pessoalmente, foi muito difícil fazer esse diagnóstico, muito difícil. A cabeça pensava uma coisa e o coração pensava outra, e aí para a gente é muito ruim, não dá para a gente misturar as coisas. Mas tem momentos que é difícil a gente conseguir fazer essa diferença. Esse caso desse colega amigo mexeu muito comigo na hora, muito mesmo, muito difícil, né? Aqui é um angiomiolipoma, que é uma imagem muito típica. Antigamente, quando eu comecei a fazer ultrassom, nós falávamos que a ultrassonografia fazia o diagnóstico do angiomiolipoma. Inclusive, recentemente, eu li até outro trabalho mais recente, falando que tumores de menos de 1 centímetro em pacientes que não teriam uma outra história, poderia-se só fazer a ultrassonografia. Mais ou menos em 88 saíram 2 artigos, um no ADR e o outro por Dr. Tufi Bawab, lá de São José do Rio Preto, mostrando que o tumor de rim pode ter a mesma imagem do angiomiolipoma. Então, depois disso, eu peço de rotina todo paciente com uma imagem sugestiva de angiomiolipoma que seja feita uma tomografia. Para eu poder ficar tranquilo, porque eu já vi imagens que realmente são muito parecidas. E na hora que você faz a tomografia não é... Logicamente que isso vai ser um caso em 1000, mas os tumores renais têm um crescimento muito lento. E quando você diagnostica, você opera e você cura o paciente. O tumor renal é um dos tumores mais curáveis, digamos, vamos chamar assim, que nós temos. E nós sabemos que eles crescem usualmente de forma muito lenta. Então eu prefiro pecar por excesso do que por falta. Talvez o plano de saúde não goste, mas eu sempre mando fazer uma tomografia, tá? Às vezes o angiomiolipoma pode ser maior, como nesse caso daqui. Então realmente se necessita fazer. Esse paciente era lá do Hospital das Clínicas e é um caso raro da gente ver hoje em dia, que era uma tuberculose renal. Então nós temos a dilatação, temos as cavidades e temos as calcificações. Podia até se pensar também numa pielonefrite xantogranulomatosa, que a imagem é bastante parecida. Aqui no outro corte. Isso, hoje nós temos visto também com muita frequência no espaço pararenal os urinomas, sobretudo em pacientes pós-litotripsia. E a litotripsia eu vejo que é um grande problema, não a litotripsia, mas a indicação para a litotripsia, porque a ultrassonografia é muito ruim para cálculos renais iguais ou menores do que 5 milímetros. Eu sempre digo, um cálculo entre 3 e 5, talvez a gente possa ver. Abaixo de 3, é praticamente 100% de nós não vermos. E quando eu vejo um laudo que tem um cálculo de 2, 3 milímetros, eu sempre brinco, pode ser até que ele tenha um cálculo, mas não é esse. Então, às vezes as pessoas começam a quebrar cálculo. O padrão ouro para cálculo renal é tomografia computadorizada sem contraste, é extremamente rápido e fácil de ser feita. Então, se pode tentar, às vezes, quebrar cálculos que não são cálculos, e às vezes as pessoas insistem muito na litotripsia. E o que pode acarretar exatamente a formação de urinomas, que vão estar exatamente situados no espaço perirenal, aqui na topografia subcapsular, né? E aqui já um hematoma que é perirenal. Observem que essa imagem jamais poderia ser uma imagem sólida. Ela parece uma imagem sólida, que ela tem ecos. Mas observe
que ela se amolda a um espaço pré-existente. Nenhum tumor se amolda a um espaço pré-existente. O que o tumor faz? Ele desloca, ele infiltra, ele comprime, mas ele não se amolda. Então, uma imagem com esta morfologia, por mais ecogênica que ela seja, sempre ela vai ser pastosa. Isso não é imagem sólida. Um tumor jamais tira esse formato em volta do rim. Isso é impossível de acontecer. Então, nós temos tranquilidade. Mas também nesse espaço nós temos outras patologias que não são renais. Como aqui é um cisto de adrenal. Observe que eu tenho uma clara solução de continuidade. E isto é um cisto de adrenal. Né? Aqui um nódulo sólido. Também topografia de adrenal. Difícil, nesse caso, de diferenciar se é renal projetado para fora ou se é extra-renal. Mas nesse caso era extra-renal. Aqui um maior, um neuroblastoma, também localizado em adrenal, com a sua calcificação muito típica. Olha o rim aqui, a topografia muito típica de neuroblastoma. Né? E aqui, essa imagem que é muito típica, como se fosse um angiomiolipoma, né? Porém, observem que eu tenho uma solução de continuidade entre a massa e o tumor. Esse nódulo ecogênico fora do rim, isso é típico de mielolipoma. É uma imagem muito típica de mielolipoma e é muito fácil nós fazermos o diagnóstico pela ecografia. Então, uma coisa extremamente importante, esse é um trabalho de Roy Feely. Quando eu comecei a fazer ultrassom, ele era um dos grandes autores de ultrassonografia da época. Ele vivia na Califórnia. Eu não sei nem se ele está vivo. Isso saiu na Radiology em 1982. Outro dia eu procurei muito esse artigo quando eu fiz essa aula a primeira vez, a pedido do Dr. Domingos, num evento, não sei se foi da Flowers, não foi Domingos? Não, foi a vez da Flowers, eu acho que Domingos pediu e eu fiz. Esse trabalho de Roy Feely é muito interessante. Ele diz que a reflexão produzida pelo tecido adiposo retroperitoneal no quadrante superior direito é deslocado de maneira característica por massas originadas nesta área. Massas hepáticas e subhepáticas deslocam este eco para trás, enquanto que massas renais e adrenais deslocam para diante. Quantas vezes nós pegamos uma massa nesse espaço e temos dúvida, isso está dentro ou está fora da cavidade peritoneal? Às vezes a gente tem muito essa dúvida. Então, observem vocês que aqui eu tenho um eco deslocado com sua concavidade para baixo e sua convexidade para cima. Então, essa massa ela é retroperitoneal, seguramente. Eu não tenho a menor dúvida da topografia. Ao inverso dessa outra daqui, observe que agora eu tenho o eco colocado na situação oposta. Ele tem sua concavidade para cima e sua convexidade para baixo. Então, essa massa é uma massa intraperitoneal. Isso foi descrito por ele em 1982, na época dos equipamentos estáticos. Os dinâmicos estavam ainda começando e a imagem dele não era dos melhores. Os grandes vasos também, né, que vão estar localizados nessa topografia. Seguramente, o mais usual são os aneurismas de aorta, aqui o aneurisma trombosado. E finalizando, o espaço pararrenal posterior. Ele é delimitado anteriormente pela fáscia renal posterior ou fáscia de Zucker-Kendall e posteriormente pelas fáscias transversais, que é exatamente a linha adiposa fica entre o peritônio parietal e as fáscias transversais. É isso que faz aquela linha adiposa pré-peritoneal que a gente observa sempre no raio-x simples de abdômen. E o que é que eu tenho aqui nesse espaço? Ele não tem nenhum órgão. Ele tem tecido adiposo, o músculo psoas e o músculo quadrado lombar. Então, usualmente, as patologias do espaço pararrenal posterior, elas são ou do psoas ou de outros órgãos e que chegam até o espaço pararrenal posterior, porque ele não tem entidade própria, ou seja, ele não tem órgão para que ele tenha a patologia. Então aqui os senhores observem no espaço, isso é muito antigo, é um equipamento estático, para vocês saberem o que é o estático. Hoje, aquela visão panorâmica, a visão estendida, é oriunda exatamente do estático. Dr. Domingos também começou a vida dele com equipamento estático e a imagem era uma beleza. Observe que o corte transversal é uma tomografia.
Hoje, mesmo com a visão estendida, é muito difícil a gente conseguir um corte desse. Mas era um aparelho gostoso, só que não dava para fazer produção. Um exame normal era 20 a 25 minutos, né? Normal e fácil. Então, os senhores observam que no espaço pararrenal posterior, eu tenho um hematoma grande deslocando o rim, né? Então, isso veio de algum lugar. Isso veio de onde? Do psoas. Olha a tomografia daquela época como era, né? Tomografia antiga, diferente a resolução dos tomógrafos atuais. Então, eu tenho aqui esse hematoma que vinha do músculo psoas. Observem que ele desloca o rim em sentido lateral e em sentido ventral, ou seja, para diante. Então, os senhores observem que se nós conhecemos a anatomia da cavidade retroperitoneal, fica fácil, quando nós vemos determinadas patologias, nos facilita, se a gente sabe em que espaço está localizado, nos facilita dizer que tipo de patologia pode ser esta. Então, é uma anatomia boa. Esse livro é um livro extremamente interessante, porque inclusive ele fala da movimentação dos líquidos na cavidade peritoneal. Ele fala da cavidade abdominal como um todo, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um líquido, um paciente que tem um hematoma, às vezes ele tem eu já tive paciente operado de esôfago inferior e tinha um abscesso na cavidade pélvica. Em cima não tinha mais nada. E ele explica por que esse abscesso, como é que ele chegou aqui embaixo na cavidade pélvica. Como ele explica como é que um abscesso na cavidade pélvica pode virar um abscesso subfrênico, mesmo com o paciente de pé. Então, nesse livro, os senhores vão ter todas as explicações sobre movimentação de líquido em cavidade peritoneal, disseminação metastática, quais são as vias que essas metástases seguem com mais facilidade, de víscera oca, do intestino, etc. Então, é um livro que eu acho extremamente interessante, sobretudo para quem está começando a fazer imagem. Muito obrigado.